1 João 2, no versículo 7 ao versículo 11, o título da minha Bíblia diz: o antigo e o novo mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui a gente tem João falando uma carta aos filhinhos, a quem ele se relaciona em vários momentos dos capítulos dessa carta como filhinhos, porque ele não estava falando a pessoas que não são cristãs, estava falando a pessoas que já eram conhecedoras de Cristo, já tinham se convertido, já estavam congregando em algum lugar. Então, por isso ele chama de filhinhos. De outra forma, ele chamaria de irmãos, de qualquer outra palavra. Mas o falar filhinhos significa aquele que já aceitou a Cristo, que já reconhece Deus como seu pai, que já é filho. Então ele começa dizendo filhinhos. E aí ele vai dizer: eu tenho para vocês um mandamento, novo entre aspas, porque ele já foi escrito pelo Senhor. Ele não é um mandamento novo, mas é novo porque a palavra do Senhor se renova. Ele faz menção ao mandamento, ao amor ao próximo, ao amor que eu devo dar ao meu irmão. Se a gente for olhar os mandamentos do Senhor que estão lá em Êxodo, o Senhor fez lá 10 mandamentos, né? Lá através de Moisés, e ele fala: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mas ele começa os mandamentos dizendo: amarás ao Senhor teu Deus. E depois ele fala nos demais mandamentos. Quando Jesus vem na sua caminhada e ele é perguntado a ele sobre os mandamentos, qual é o mandamento mais importante, e a gente tem isso, eu escrevi, isso está lá em Marcos 12, 28 ao 31, quando Jesus dá a resposta do mandamento mais importante. Vamos ler Marcos 12. Porque estavam todos ainda sobre a base do velho mandamento, do velho entre aspas, porque a palavra do Senhor nunca é velha. Mas eles ainda estavam ao tempo em que Moisés havia escrito os 10 mandamentos, através de Deus, Moisés havia escrito os 10 mandamentos, e dado ao povo e dito: isto é viver uma vida de quem serve a Deus, cumprindo os 10 mandamentos. Então esses homens, eles ainda estavam cumprindo os 10 mandamentos. E aí Jesus vem, começa a viver uma vida nova, trazendo Deus num contexto de graça, pregando um evangelho que não era diferente, um evangelho, inclusive, no meu ponto de vista, o evangelho de Jesus puxa mais do que o da lei, e ele vem pregando esse evangelho, reforçando a palavra de Deus, e os homens param ele e dizem: tá, só um pouquinho, então me diz qual é o mandamento mais importante. E isso está aqui, quando no 28 diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, lhe perguntou: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então nós temos 2 mandamentos, que são o maior de todos: amarás a Deus e ao próximo. Amará a Deus de todo o teu coração, com tudo o que tu tem, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente for parar para pensar, amar ao próximo como a nós mesmos, sendo que o primeiro nos diz que a gente tem que ter uma força, a gente tem que ter uma dedicação, a gente tem que ter uma paixão, a gente tem que ter uma vocação para com Deus. Então, se eu tenho isso para com Deus, eu sou assim. Eu expresso isso com essa garra, amando a Deus. Esta sou eu. Então, essa é a mesma forma como eu amo o meu próximo. Com força, com dedicação, com garra, com paixão. Esses
Esses 2 mandamentos, Jesus disse, são os mais importantes. E aí agora nós temos João falando sobre os mandamentos, e João diz aqui, ele deixa claro quando ele está conversando com os filhinhos, que ele não está ensinando algo que os filhinhos não sabiam, ele está apenas reforçando aquilo que eles já sabiam, mas para que eles não viessem a cair no engano dos homens. Então ele diz, falo com vocês sobre um novo mandamento, que na verdade é o mesmo mandamento que já está na palavra de Deus desde o Velho Testamento, para que vocês não caiam no engano.